Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciando nosso terceiro vídeo-aula da disciplina de produção da notícia. Queria iniciar dizendo para vocês, então, que eu assisti também ontem ao Primeira Pauta, né, da iniciativa da RBS com as universidades gaúchas, de levar profissionais para conversar, né, para esse bate-papo com os estudantes de jornalismo dos cursos de jornalismo espalhados pelo Rio Grande do Sul. E é bem interessante porque muito do que eles falaram, né, a Giane Guerra e também o Pedro, muitos pontos linkam com vários aspectos que a gente vai ver aqui na disciplina, né, ao longo desse semestre. Então, espero que vocês tenham participado. Não sei, de repente dá para ver com a coordenação, quem não assistiu, se ficou gravado para ter acesso, porque é muito dessa parte prática, né, que é um dos focos, né, da disciplina de produção da notícia. A gente vê algumas questões teóricas, mas o foco principal lá na frente vai ser a prática de vocês, né, que é aquilo que eu repito aqui, né, quando vocês forem, independentemente do veículo que vocês forem depois fazer estágio, trabalhar, etc., alguns conceitos básicos vocês têm que ter bem claros, né, em mente, porque um editor, às vezes, principalmente se vocês já forem formados, não vai parar, não vai ter tempo e às vezes não vai ter paciência, né, para explicar regras básicas, enfim, né, por que, né, a linguagem tem que ser uma linguagem jornalística, por que não se utiliza, por exemplo, adjetivos numa notícia informativa. Então, aspectos que vocês têm que sair da disciplina já tendo bem claro, né? Até porque, como eu falei, são elementos que vocês vão utilizar, né, na TV, no rádio, na assessoria de imprensa, em qualquer plataforma, no online, que vocês forem trabalhar. Então a gente vai seguir com o conteúdo, hoje falando um pouco sobre questão de estrutura de um jornal, né, de um veículo, né. Aqui está jornal porque a ementa ela foi pensada principalmente num jornal, mas como foi falado ontem até, se tem essa questão do multiplataforma, da convergência das mídias, etc., que vocês também vão ver mais para frente, né? Mas é para vocês terem uma base, né? Para vocês saberem como é que funciona. E aí, claro, vai ter uma variação conforme o tamanho também, né, da empresa que vocês vão trabalhar, né? No curso, para quem entrou agora, tem outros momentos, né? O Primeira Pauta é um evento que eu lembro do primeiro, em 2009, eu estava no mestrado, começando o mestrado, né? Eu estava no mestrado na PUC e naquela ocasião foi o Paulo Santana, né? E depois eu acompanhei vários outros, depois, né, quando eu já estava na docência, aqui na UFPEL mesmo, quando eu fui temporário pela primeira vez, depois na Unipampa, quando eu também fui professor substituto, depois na UFSM de Frederico, e agora aqui, né? Então em todos esses lugares eu acabo sempre acompanhando, né, esse evento, que é uma iniciativa interessante para aproximar, né, a empresa, no caso a empresa jornalística maior no Rio Grande do Sul, com os estudantes, né, porque tanto os estudantes muitas vezes podem querer trabalhar lá, como é nas universidades que a empresa vai buscar os seus profissionais. Então é bem interessante, assim como outras empresas também têm outras políticas e há outros eventos, né, semana acadêmica, etc., em que, né, outros convidados de outras áreas, né, às vezes professores, pesquisadores, às vezes profissionais de outros veículos, às vezes da mídia alternativa, de veículos locais, etc. É interessante vocês terem esse contato, né, com todas as possibilidades. Mas vamos lá então, falando sobre... e aí eu vou postar dois textos que se relacionam com isso que a gente vai falar hoje, né? O primeiro é como funciona uma redação de um jornal, né, que é uma matéria que saiu na Super Interessante em 2018, mas que dá aqui um apanhado geral, mais ou menos como a gente vai ver, né, mas em forma de texto, sobre essa estrutura e alguns conceitos também, né, de como funciona.
é um texto escrito justamente para o público em geral, né, para entender, né, as pessoas que consomem o produto jornalístico, seja o jornal impresso, ou entra no site da Folha, do GZH, do Correio do Povo, ou que assiste telejornais, ouve rádio, como que funciona. E o outro é da responsabilidade social, jornalismo do mercado, jornalismo como profissão, né, que é um texto do Fábio Henrique Pereira, que traz uma percepção um pouco mais teórica, né, esse mesmo tema, mas também dando essa base, quem é o jornalista, né, características, são pontos que depois são aprofundados em disciplinas mais teóricas, como, por exemplo, teorias do jornalismo. Então a gente inicia, eu vou postar esses 2 textos e os slides, né, para vocês olharem, lerem, enfim, os tópicos que eu vou falar aqui. E também para, de repente, ajudar vocês na hora de vocês fazerem aquele resuminho, né, sobre o vídeo aula de hoje, mas peço para que vocês assistam também, né, vocês devem assistir então também os videoaulas, faz parte, né, do semestre que nesse momento ainda segue esse formato à distância. Então, como é a estrutura de um jornal? A Ana Estela Souza Pinto tem um livro que se chama Jornalismo Diário, que está aí nas referências, em que ela vai fazer a divisão, então, né, eu coloquei aqui um infográfico, né, uma divisão hierárquica, né, que vai colocar como a direção de redação, né, se tem o diretor de redação, editor-chefe, editor executivo, se tem a secretaria de redação, né, diretor adjunto, secretário de redação, e aí as sucursais, com os repórteres, redatores correspondentes, as editorias, né, então também cada editoria vai ter repórteres, redatores correspondentes, etc., e as agências, né, também, com repórteres, redatores e correspondentes. Cada veículo tem a sua estrutura, né? Então, por setores, por exemplo, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, em jornais pequenos que tinha ali os departamentos, tinha a área lá da administração da empresa, e se tinha o diretor, que era o dono ou mais de um dono, se tinha o setor comercial que vendia os anúncios, se tinha a parte da informática, se tinha a parte do planejamento gráfico, né, que eram os designers, o pessoal que dava aquela retocada final e deixava bonitinho, redondinho no InDesign. Eu cheguei a trabalhar com o PageMaker, então a gente escrevia já no PageMaker, mas aí eles davam aquela finalizada ou corrigiam alguns aspectos que podiam passar para manter o padrão do jornal. E a redação. Eu trabalhei também em redação que funcionava a redação de rádio na mesma sala da redação do jornal, apesar de serem redações diferentes, dividiram o ambiente. E aí, naquele caso, tinha estúdio, né? Estúdio de gravação, estúdio A, estúdio B, né? O estúdio do ao vivo e o estúdio da gravação de boletins jornalísticos, e no outro havia ainda um estúdio para gravação de comerciais, né? Que era estúdio para gravação do material comercial. Então tem toda uma estrutura, né? Eu também fiz estágio lá na Gaúcha, conheci de vista lá o Josimar, que apareceu ontem, né, no vídeo da Giane, e lá tinha cabines individuais, né, para gravar, né? Não se tinha aquela figura nessa outra rádio que eu trabalhei, que era em Ijuí, a gente chamava o técnico e ele ligava lá e fazia toda a gravação. Eu também trabalhei numa rádio em Bento que a gente tinha nas nossas mesas, né, todo o aparelho para a gente mesmo fazer as gravações. Tudo isso numa era pré-celular, né? Então hoje realmente é importante a gente ter esse diálogo com os profissionais que estão, porque mudou muita coisa, né? Já faz mais ou menos uns 15 anos dessa minha atuação no mercado como repórter, né? Depois mais como colunista e com participações mais pontuais. Mas há essa divisão, então, né? Por exemplo, na rádio em Bento era uma rede, então eu era o editor e eu tinha que ter contato com os repórteres das sucursais da região ali da Serra, né? De Farroupilha, de Carlos Barbosa, enfim, as cidades onde tinha, no caso tinha até um correspondente na Itália, né? Tem a questão da regionalidade, da cultura regional.
Então cada veículo vai ter essa divisão. Eu também visitei dois jornais nos Estados Unidos quando eu estive fazendo o meu período do PDSE, né, chamado Bolsa Sanduíche do doutorado em Nova York, né. Eu conheci o Chicago Tribune em Chicago, né, e me fugiu o nome do jornal de San Diego também, né. E é a mesma coisa, eu participei da reunião de pauta do Chicago Tribune e também se tinha editorias, né? Cada editor participava da reunião, cada um defendia a sua pauta, havia definição da capa, entrava por videoconferência o correspondente em Washington e assim por diante. Em San Diego tinha uma curiosidade, que era editoria era militar, mas seria militar, né? Que é porque por conta de ser uma cidade fronteira, né? Faz fronteira com Tijuana, então tinha uma editoria específica, né? Para a questão da fronteira, que é algo que não acontece em outros jornais dos Estados Unidos mesmo, né? Então havia uma editoria sobre isso por conta da questão geográfica, né? Se tinha uma editoria que tratava das questões de fronteira de San Diego com Tijuana, né? Com o México. Então, só para dizer que tem essa hierarquia, tem uma rotina, então a gente chega nas rotinas de produção, né? Nos grandes jornais, então, as rotinas variam, né? Um caderno, né? Como foi a Ilustrada, né? Agora até estou na dúvida se ainda existe a Ilustrada ou se caiu, porque, né, muda muito. Pode fechar mais cedo. Aqui a perspectiva até da Ana Estela Souza Pinto, ela coloca, como ela da Folha de São Paulo, ela cita esse exemplo da Ilustrada, que pode fechar mais cedo, por exemplo, do que outras editorias que tem que esperar algo acontecer, como por exemplo no esporte, né? Vai ter jogo de noite, vai acabar à tarde, tem que esperar. Então, tanto para o digital quanto para o impresso, né? Eu acho que a gente sempre já pode pensar nessas duas perspectivas, mas dentro daquela ideia que eu falei, que o digital não é porque ele é mais flexível, os jornais não ficam mudando a cada 10 minutos suas capas, né? A não ser que, claro, aconteça algo espetacular. Mas tem um planejamento também, né? Também se tem o deadline, etc. Então, se ficar muito tempo sem aparecer nada de cultura ou que vá para Ilustrada com destaque, certamente o editor vai chamar o editor da Ilustrada e vai pedir, né? Não, tem aquela coisa que a gente viu na semana passada de variar os temas, né? Então, algumas editorias permitem que se programe antes, que se faça pautas mais temáticas, etc. Esportes, por exemplo, tem essa questão dos finais de semana, né? Né, quando eu estava fazendo o estágio lá no Esporte na Gaúcha, eu lembro que, né, era consenso, né? E eu participei também no seminário de jornalismo esportivo na ARI, na época, na Associação Rio Grandense de Imprensa, em que um dos palestrantes falou, acho que até foi o Maurício Saraiva, né, de que jornalismo esportivo, domingo é no estádio de futebol, né? Não tem churrasco com a família, não tem nada disso. Saída sábado de noite, né? Geralmente, porque vai ter que trabalhar no domingo. Isso se já não trabalhar no sábado. Claro que é feito um revezamento, né? Eu lembro que geralmente na época o Carlos Guimarães, que geralmente cobria as folgas do Kleber Grabowski, que era o editor, era o plantonista, né? Era o cara do plantão, no sábado, então o Grabowski ia para os jogos do domingo, mas às vezes era feita uma troca também, e às vezes outros faziam também esse plantão, o Franklin Berg também, que trabalhava na época lá. Enfim, né, feita essa sistemática, né? Então é como o funcionamento de uma empresa, né? É uma empresa, são empresas, né, que tem que ter todas essas questões de horários e tudo mais. De manhã, no padrão, né, que a Ana Estela Souza coloca, o jornalista se inteira do que está acontecendo, leem os jornais, olham os sites, conversam com os repórteres e decidem os assuntos que vão cobrir naquele dia. Essa reunião do Chicago Tribune, por exemplo, era às 11 da manhã, né? Então se faz o esboço, claro, se define a pauta, o impresso principalmente, né? O que vai estar na banca lá no jornal, que o assinante vai receber no impresso no dia seguinte. Agora é óbvio que pode acontecer alguma coisa, né, durante o dia, né?
Então eu lembro que naquele momento tinha uma pauta envolvendo o Obama, que era o presidente da época, mas eu lembro que o destaque era um avião que estava desaparecido, que estava indo para a Austrália, uma coisa assim, e ele estava desaparecido. E acabou, se eu não me engano, saiu da reunião como sendo o assunto principal, né? Mas claro, depois teve a tarde, que podem haver essas mudanças, né? E isso acontece nos jornais de todos os tamanhos, essa programação, né? Feito boneco, que é o desenho no papel mesmo, né? E já projetando as matérias em cada espaço que vai sair. E como eu falei, no online também se tem essa programação, essa projeção, né? Não é porque tem o online que vai se colocar tudo, né? Tudo que chega, todos os e-mails contendo pautas, todos os releases, né? Não é porque tem essa possibilidade de colocar mais que vai sair tudo, né? E aí já vai até lá para a questão de teorias de jornalismo, né? Teoria do gatekeeper, etc. Que o jornalista vai selecionar então o que vai sair, o que não vai. O pauteiro também é uma figura que hoje em dia é difícil ter a figura só de pauteiro, mas que é o sujeito que orienta o repórter, que pensa nas pautas, propõe as pautas, que orienta, faz as entrevistas por telefone enquanto o repórter está na rua. Né, os redatores, que geralmente ficam na redação e fazem esse trabalho mais principalmente de pesquisa, né? Então, o repórter saiu para fazer uma matéria sobre um acidente que aconteceu numa rua em que acontece seguidamente acidentes. Então, enquanto isso, o outro redator vai fazer esse levantamento, vai ligar para pegar dados na coordenadoria de trânsito, na secretaria de trânsito, seja lá a nomenclatura que tiver na cidade que ele tiver, e assim por diante. Então também é importante vocês verem como o jornalista que trabalha num veículo, o trabalho em equipe é fundamental. É fundamental, é difícil, né? Tem personalidades de todos os tipos, tem discordâncias, tem hierarquias, mas ele é fundamental, né? Esse trabalho de conversa, né? De tarde o editor já tem uma noção de quantas páginas usar, né? Começa então a desenhar o boneco que eu comentei antes, escolhe as reportagens do alto, né? Começa a pensar na capa, e aí cada jornal varia, né? Eu trabalhei num jornal em que a capa, claro, cada um abria no seu computador, né? O arquivo da capa, e o próprio repórter que tinha escrito a matéria, ele mesmo escrevia a chamada de capa, né? Já em outro, o editor pegava, conversava com os repórteres que falavam sobre o ponto principal da matéria que ele fez, e aí o editor era quem escrevia, né, a manchete de capa, às vezes consultava o repórter, né? E então é trabalho em equipe, né? Faz parte da rotina de produção. Os jornais impressos, então, e não só os impressos, mas, né, aqui está impressos, mas rádio também, TV, internet, tem os deadlines, né, os prazos, tem horário de fechamento, né, no caso do impresso, muitos ainda trabalham às vezes com página preto e branco, página colorida, as páginas coloridas, né, são fechadas mais cedo, então tinha um prazo mais, né, 3 da tarde, por exemplo, tinha que estar fechada a página que tinha as pautas da página colorida, né? Geralmente as color tem que estar pronta antes, então, para se imprimir. O passo a passo da matéria reportagem, então, que é importante propor uma pauta, o assunto daquilo que vocês vão escrever, né? Agora já pensando em notícia, que é o foco depois que vocês vão fazer lá a notícia de vocês, é propor uma pauta, né? Pauta, então, é o tema da notícia que vocês vão escrever. Recolher as informações, então, vocês vão pesquisar na internet, ver o que já foi escrito sobre isso. Aí vocês vão entrevistar as fontes, vão pensar em possíveis fontes, quem é que pode falar sobre isso, me passar mais informações sobre isso. E depois de apurar tudo, se for o caso, ir no local, ver o que está acontecendo, o que aconteceu. Aí vocês, com todo esse material que vocês vão sentar para escrever, usando, enfim, gravações de entrevistas, né? Hoje
todos usam, né? Por exemplo, o áudio de WhatsApp, pode ser, enfim. Enfim, tudo que vocês apuraram, que vocês levantaram sobre aquilo, vocês vão hierarquizar, que a gente vai ver mais para frente os conceitos de lead, pirâmide invertida. Então vocês vão ver o que é mais importante, né? Porque vocês não vão ter espaço, como eu falei mesmo no online, vocês não vão escrever um relatório de 10 páginas sobre aquilo que vocês apuraram. Vocês podem ter material, às vezes, para escrever um livro, né? E tanto é que muitos jornalistas escrevem livros porque não tem o espaço para escrever tudo aquilo que gostariam nos veículos. Mas vocês não vão escrever, né? E, tipo assim, em ordem cronológica. Vocês não vão escrever, né? Aconteceu isso. Vocês não vão escrever, por exemplo, um jogo de futebol que já acabou, escrevendo, o juiz apitou, começou o jogo, aos 10 minutos o fulano chutou, aos 15 bateu na trave, daí vai contar quanto acabou só no final do texto. Não, o resultado já vai estar no início, já vai estar no título, né? Então tem que ter essa percepção de hierarquizar, né, essa informação. Por isso que eu digo que é muito importante vocês irem lendo o máximo que puderem de notícia, de notícias, né? A internet não precisa nem fazer muito esforço, é só entrar nos sites dos veículos jornalísticos e ver esses estilos, né? Ver como é que são escritos esses textos, os títulos, o texto, a abertura do texto, como é que são citadas as falas das fontes, etc. E na hora de escrever, né, aquelas coisas menos importantes acabam sendo descartadas. Às vezes é normal, não precisa se sentir com peso na consciência. Uma fonte, por exemplo, que fala muito, você precisa de uma informação, às vezes, curta, né? Você podem dizer para a fonte que não, eu só preciso saber isso e tal. Às vezes a pessoa fala, às vezes vocês estão gravando mesmo, né? E a pessoa fala um monte, mas vocês vão usar ali, às vezes, 2 linhas da fala da fonte, ou 3 citações, cada uma de 1, 2 linhas, enfim, não tem fórmula quanto a isso, mas vocês não vão usar uma citação de 10 linhas, né, da fonte falando numa matéria jornalística, principalmente em notícia, né. Então faz parte, vocês sempre vão usar muito menos do que vocês apuraram. Se acontecer ao contrário é porque vocês não apuraram bem, como coloca o Ricardo Noblat na Arte de Fazer um Jornal Diário, que ele diz que é muito melhor o jornalista voltar da rua com material que ele vai usar 10% do que ele apurou para escrever a matéria, do que ele voltar da rua e preencher metade do espaço e ver que falta informação, e aí ele vai ter que sair de novo, vai ter que ligar, pegar mais informações. Então tem que pensar nisso, que você tem que ter todas as informações possíveis sobre aquilo que vocês estão escrevendo. E editar, né? Editar é escolher, como a gente vai ver, que é apresentar a informação de forma atraente, com título, se for o caso, gráficos, fotos, né? Outros recursos que possam ser necessários. Aí a gente chega nas funções do jornal, né? O pauteiro escolhe a pauta. Então, de manhã, esse é o padrão da Folha de São Paulo que a Ana Estela Souza Pinto coloca, né? Ele vai pensar nas pautas daquele dia que serão feitas, organiza o trabalho dos repórteres, encomenda fotos, já pensa na arte também, né? Porque dá trabalho, né? Fazer às vezes um infográfico, fazer um trabalho mais elaborado, sob o ponto de vista do design, principalmente. O repórter faz esse levantamento da história, ele faz a apuração das informações, né, para depois escrever. O redator, ela coloca aqui, e aí, claro, muitas vezes o repórter faz tudo, né? Ele levanta a pauta, escreve e também faz essa pesquisa, né? Esse texto de apoio que ela coloca aqui, que seria fazer essa pesquisa, os históricos, olhar nos arquivos do jornal, a cronologia, produz artes e quadros, faz reportagens que possam ser feitas por telefone, né? Então ele ficaria na redação fazendo esse trabalho sobre a pauta. Hoje em dia, até por questão muitas vezes de economia, sumiu essa figura separada, né, de repórter e redator, né? O redator é repórter e o repórter também é redator. É o mais comum, inclusive. E ver o que foi escrito já sobre aquilo, né? Eu lembro assim, casos de promessas, né? O prefeito da cidade que eu trabalhava, lá por agosto ele prometeu que até dezembro ia ser inaugurado um complexo esportivo na cidade. Chegou dezembro, né? Eu tinha anotado lá para em dezembro na agenda para checar,
Ah, peguei o fotógrafo, fui lá, tava na mesma, né? Então, papo político. Aí a gente fez, entrevistou de novo, deu uma nova data. E assim vai, tem que cobrar. É estressante até para a população, né? Mas para a gente também. Mas é isso, é cobrar e mostrar que ele falou, né? Na matéria de dezembro já dizia, não cumpriu a promessa, né? Então tem que ter essa questão também de fiscalização, né? O jornalismo também tem essa função de fiscalizar os poderes, por isso que muitos e muitos políticos não gostam, né, do trabalho dos jornalistas, porque ele tem também essa função de fiscalizar e de denunciar também. O chefe de reportagem é o jornalista que ouve os relatos sobre o que já foi apurado, orienta o repórter. Tem o filme do Todos os Homens do Presidente, que é oriundo do livro, do caso do Richard Nixon, que aparece muito bem essas figuras, né? Discute com ele o foco da reportagem, acompanha a produção. Né? E o editor, eu costumo dizer que é o responsável por tudo que vai sair. Né? Então, geralmente o diretor, se saiu algum erro na matéria de esporte, ele não vai cobrar diretamente do repórter do esporte, ele vai chamar o editor, que daí pode chamar o editor do esporte, assim sucessivamente. Né? Há uma hierarquia, né? Ele é quem decide que reportagens vão para o seu caderno, tamanho, lugar na página. O editor é o responsável por tudo que é publicado, né? Ou se for num programa de rádio, pelo programa, enfim. E o fechador, essa figura praticamente está extinta, mas eu cheguei a pegar esse tempo, que é o revisor, né? No meu tempo era geralmente uma professora de português. E que faz muita falta, né? O que eu trabalhei depois é casos em que um repórter corrige o texto do outro para evitar, às vezes, que passe alguns errinhos, né? Então, duas cabeças sempre pensam melhor que uma, e a gente tem essa questão também, às vezes, de vício de adquirir vícios de linguagem, às vezes um erro de digitação mesmo, que tu já passou os olhos pelo teu texto 10 vezes e não pegou aquele erro, e chega uma pessoa e de cara bate o olho ali e vê aquele erro. Porque no impresso, principalmente depois que está impresso, não tem como corrigir. E aí eu coloco aqui para vocês uma proposta de exercício, né, optativa para quem quiser fazer, só para eu ver os textos de vocês, como é que são, eu já posso dar algumas dicas se for o caso. Eu coloquei 4 pautas aqui, né, 4 temas, né, e aí vocês vão olhar essas 4 e vão escolher uma, né, e aí vocês vão fazer uma lista com 5 sites que falam dessa temática, então vocês vão me mandar. Escolhi a pauta tal, coloca ali os 5 sites, indicando os contatos que você conseguiu, né? Que você, hipoteticamente, quem é que você entrevistaria, né? Não precisa colocar de fato telefone, endereço, etc. Pensando em fontes que você entrevistaria para fazer essa pauta. Vocês não vão precisar fazer. Vocês colocam 5 sites que abordam esse tema, coloquem abaixo as fontes que vocês entrevistariam, né? Fulano, né? Especialista, enfim. E aí vocês vão escrever um textinho de 10 a 20 linhas, né? Com a pauta, imaginando elementos que sejam de pouco conhecimento público, né? Aqui a gente não viu ainda pirâmide invertida, etc. Mas então vocês podem pensar naquilo que é o mais interessante, que vocês julguem mais interessante. Depois a gente vai ver, claro, então não tem essa questão muito de certo, errado agora, nesse momento. É mais para eu ver o texto de vocês mesmo. Né? Não vale nota, né? Nem presença, é optativo. Para quem quiser, eu sugiro, né, que faça esse exercício, que me mande. E aí eu posso dar um feedback para vocês até a próxima semana. Então, as 4 pautas que eu coloquei é cenário para as eleições de 2022. Vocês podem escolher se é estadual ou federal, se é presidencial ou de governador, executivo ou legislativo, enfim. Bem aberto. Paralimpíadas, que está rolando, começou agora. Pautas gerais, assim, música ou cultura na sua cidade, enfim. E pessoas resistentes à vacina contra a Covid, né? Então, por exemplo, vocês vão pesquisar sobre esses temas. Paralimpíadas, por exemplo, é mais fácil, né? 5 sites que estão falando de Paralimpíadas, e aí vocês vão botar uma lista, fontes, quem que vocês entrevistariam, o técnico da natação do Brasil, né? O medalhista da última Olimpíada, que
que não foi, como é que é, enfim, jornalista esportivo especialista, professor de educação física que trabalha com pessoas com deficiência, etc. Né? Vocês vão pensar nas possíveis fontes. E aí, claro, a partir da pesquisa que vocês fizeram nesses sites, vocês escrevam um texto. Não vai ser ainda um texto de notícia, porque vocês não vão precisar entrevistar essas pessoas, né? Mas um texto destacando os pontos que vocês, como uma redação mesmo, né? Os pontos interessantes. Aí vocês até ficam abertos um pouco para a opinião de vocês. Depois, na notícia, a gente vai ter que podar a opinião de vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem bem e a gente volta na próxima semana. Sempre que tiverem alguma dúvida também, consideração, etc., podem me escrever. Um abraço e até a próxima semana.